gostaria de saudar a todos que estão assistindo esse vídeo. Faz parte da avaliação da disciplina de Direito da Informática. Essa disciplina é ministrada pelo professor Dr. Raul José de Galau de Oliveira. E o nosso presente trabalho se trata do Grupo 6, que é composto pelos discentes Heraldo Rodrigues Cardoso, Luiz Henrique Soares Ralcelé e Tamires Ferreira da Costa. O tema central do nosso trabalho se trata sobre os reflexos do uso da internet nas relações de trabalho. O método de estudo utilizado para realizar o artigo científico foi o método comparativo, principalmente utilizando como base a comparação entre os países Uruguai e Brasil, utilizando as referências doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais para termos um maior entendimento sobre o assunto tão atual e importante, que é a digitalização e o uso da internet nas relações laborais. Como ponto inicial do trabalho, nós analisaremos aqui a diferença normativa com relação ao teletrabalho ou trabalho remoto nos dois países, sendo que no Brasil foi regulamentado através da Lei 14.442, que foi promulgada em 2022, e no Uruguai foi através da Lei 19.978 de 2021. Mas antes a gente precisa primeiro explorar o que seria esse teletrabalho. A conceituação desse teletrabalho ela é apresentada no nosso artigo através da reforma trabalhista de 2017, que alterou a CLT e trouxe esse conceito de teletrabalho, que seria uma prestação de serviços que ocorre preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de comunicação para a realização de atividades laborais. Contudo, o que observou-se é que essa forma de trabalho ela cresceu exponencialmente após a pandemia que ocorreu ali no ano de 2019 em diante. Para isso, foi necessário que houvessem algumas respostas normativas para regulamentar esse serviço. No Brasil, isso aconteceu através da Lei 14.442, que surgiu com o propósito de regular esse teletrabalho, abordando essas questões como o trabalho remoto, o controle de jornada e a manutenção dos direitos trabalhistas que já eram previstos pela CLT. Dessa forma, os trabalhadores que optassem por essa modalidade teriam os seus direitos fundamentais ali garantidos, como o direito a 13º, a férias e ao reembolso a despesas adicionais. Um ponto relevante para falar sobre esse tema é a questão do controle de jornada, que vai acontecer de uma forma diferente no teletrabalho, já que esse empregado ele não vai estar dentro das dependências do empregador, ou seja, ele vai ter uma maior flexibilidade para produzir o seu trabalho. A questão seria que a ausência desse controle poderia suscitar futuramente ali um excesso de carga de trabalho e possíveis consequências como problemas mentais decorrentes desse excesso de trabalho, que não será monitorado pelo empregador como um trabalho convencional. Assim, a Lei 14.442 ela representa sim um avanço a esse reconhecimento do teletrabalho aqui no Brasil, mas ela também exige uma vigilância contínua para assegurar que os direitos dos trabalhadores sejam garantidos nessa nova forma, nessa nova modalidade de trabalho. No Uruguai, a Lei 19.978 ela foi promulgada em 2021, ou seja, ela se antecedeu à lei brasileira. E ela trouxe uma série de inovações, principalmente com relação aos direitos desses empregados, garantindo que o trabalhador remoto, o trabalhador que trabalha na modalidade do teletrabalho, ele tem os mesmos direitos do que o empregado presencial. Todavia, o que mais a legislação uruguaia se destaca é justamente no direito à desconexão digital, que é assegurar que o trabalhador ele não seja obrigado a responder às demandas relativas ao seu emprego fora do expediente, ou seja, fora do horário, o que
torna o controle dessa jornada muito mais rígida do que no Brasil, que ainda deixa a desejar com relação a esse tema. Essa previsão legal representa um avanço significativo na busca, por esse equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal do empregado. Ou seja, ela protege o trabalhador do desgaste causado pela constante disponibilidade que a internet pode gerar. Então, com base na análise dessas duas leis, que é de forma mais minuciosamente explicada no nosso artigo, a gente pode dizer sim que a lei uruguaia ela é mais protecionista do que a lei brasileira, justamente pela manutenção desses direitos laborais tradicionais, enquanto ela introduz também disposições específicas para lidar com as particularidades dessa modalidade, que é o teletrabalho. Agora, passando da parte legislativa, nós iremos fazer o comparativo entre as doutrinas referentes ao país Uruguai e Brasil. Olá, eu me chamo Heraldo Rodrigues Cardoso e estou dando continuidade à nossa atividade de Direito da Informática. Nesse momento irei falar sobre as diferenças entre a doutrina brasileira e a doutrina uruguaia, como reflexos do uso da internet nas relações de trabalho. Hoje, nós vamos abordar as visões dos autores Antônio Carlos Aguiar, no Brasil, e Mário Garmendia Arigon, no Uruguai, destacando os principais pontos discutidos por ambos em suas respectivas legislações. Na doutrina brasileira, Antônio Carlos Aguiar se destaca em sua obra Direito Digital do Trabalho. Ele explora as profundas transformações que ocorreram no ambiente laboral, devido à digitalização, ao uso massivo das redes sociais e às novas tecnologias de comunicação. Para ele, essas inovações elas exigem uma adaptação das normas tradicionais, de modo a proteger os direitos dos trabalhadores e a regular a atuação das empresas nesse novo cenário. Aguiar, ele enfatiza que as empresas elas devem estabelecer políticas claras sobre o comportamento do ambiente digital. Além disso, ele aborda a vulnerabilidade dos dados no contexto digital, como a expansão do trabalho remoto e o uso de tecnologias móveis. Para ele, a segurança da informação dos empregados tornou-se um ponto sensível. Portanto, Aguiar defende a necessidade de as empresas adotarem medidas rigorosas para proteger os dados pessoais e profissionais dos seus trabalhadores. Já na doutrina uruguaia, Mário Garmendia Arigon, ele observa com preocupação os efeitos da Lei 19.978 de 2021, que regulamenta o trabalho remoto no Uruguai. Ele destaca que, se as proteções previstas não forem aplicadas corretamente, pode haver precarização do trabalho remoto, especialmente no que tange à privacidade e à saúde mental dos trabalhadores. A legislação uruguaia, ela trouxe importantes garantias como os princípios da vulnerabilidade, da igualdade de tratamento, da reversibilidade e da desconexão digital. Arigon destaca a importância de o teletrabalho ser uma decisão mútua entre o trabalhador e o empregador e que essa modalidade deve ser formalizada por escrito, conforme previsto pela Lei 19.978 de 2021. Além disso, a legislação uruguaia ela assegura a igualdade de tratamento entre trabalhadores remotos e trabalhadores presenciais, o que evita a precarização e a perda de direitos. Como vocês podem ver, o artigo 3º da Lei 19.978 de 2021, ele fala exatamente isso, que todos os teletrabalhadores gozarão dos mesmos direitos que os trabalhadores presenciais, respeitando-se o seu direito de descanso, de privacidade, de desconexão. O princípio da desconexão digital, destacado por Arigon, é essencial para proteger a saúde dos trabalhadores, garantindo que eles possam se desligar do trabalho fora do horário estipulado. Tanto na doutrina brasileira quanto na doutrina uruguaia, vemos
a preocupação com a adaptação das normas trabalhistas ao cenário digital, especialmente no que se refere à proteção dos trabalhadores e à regularização do uso das tecnologias no ambiente laboral. Enquanto Antônio Carlos Arigon foca nas políticas internas das empresas e na proteção dos dados, Mário Garmendia Arigon enfatiza a necessidade de equilíbrio no teletrabalho, destacando os princípios da voluntariedade e da desconexão digital. Em suma, tanto o Brasil quanto o Uruguai estão buscando formas de proteger os teletrabalhadores em meio à digitalização, cada um à sua maneira, com legislações e doutrinas que refletem suas respectivas realidades. Agora, vamos passar a analisar as diferenças e semelhanças entre a legislação de teletrabalho no Brasil e no Uruguai. Vamos observar como cada país aborda a questão dos direitos dos trabalhadores remotos, com enfoques distintos, mas complementares. No Brasil, a legislação de teletrabalho prioriza a flexibilidade, especialmente no controle da jornada de trabalho. O reembolso de despesas, por exemplo, pode ser ajustado entre o empregador e o empregado. Isso permite mais facilidade para acordos personalizados. Já no Uruguai, a abordagem é mais protetiva. A legislação uruguaia, ela garante o direito à desconexão digital, que é o direito do trabalhador desligar-se do trabalho fora do expediente. Além disso, o empregador no Uruguai é responsável por cobrir os custos adicionais do teletrabalho, como internet e eletricidade. Outra diferença importante está na responsabilidade sobre os equipamentos de trabalho. No Brasil, a lei permite que o empregador e o empregado negociem o reembolso de despesas. Por outro lado, no Uruguai, o empregador é obrigado a fornecer os equipamentos necessários para o trabalho remoto. Apesar das diferenças, as legislações de ambos os países compartilham de um objetivo comum, que é garantir a segurança jurídica e preservar os direitos trabalhistas tradicionais. Tanto no Brasil quanto no Uruguai, eles buscam assegurar que o teletrabalho não resulte em precarização ou perda de direito dos trabalhadores. Em resumo, a legislação brasileira oferece mais flexibilidade na negociação entre empregadores e trabalhadores, enquanto que o Uruguai ele adota uma abordagem mais protetiva, especialmente no que diz respeito à desconexão digital e à responsabilidade pelos custos do teletrabalho. Ambas as legislações, no entanto, têm como foco a manutenção dos direitos e garantia dos trabalhadores. Olá, turma. Dando continuidade à nossa apresentação, a nossa equipe também fez uma análise comparativa entre a jurisprudência uruguaia e brasileira. Para tanto, a gente fez buscas aos sites oficiais dos tribunais superiores de ambos os países. E durante a pesquisa foi possível observar que o principal tema buscado e levado aos tribunais superiores, eles geralmente são relacionados ao reconhecimento de vínculo empregatício envolvendo os requisitos essenciais dessa modalidade. Então, antes de adentrar no mérito, vale mencionar quais são esses requisitos, tanto na legislação brasileira quanto na legislação uruguaia. Na legislação brasileira, esses requisitos eles são extraídos da CLT, que é a nossa principal legislação normativa relacionada ao direito trabalhista, e tais requisitos são a não eventualidade, a subordinação, a onerosidade, a pessoalidade e a alteridade. Enquanto na legislação uruguaia e na jurisprudência, os principais requisitos em destaque são a subordinação e a prestação de uma atividade remunerada. Percebe-se logo de início que a legislação brasileira, portanto, ela é um pouco mais criteriosa, uma vez que os requisitos eles são mais numerosos. Nesse mesmo sentido, nosso grupo observou que, durante a pesquisa, essas novas relações
e o impacto trazido pelo uso da internet no meio trabalhista, ele foi determinante para o surgimento de novas modalidades, uma vez que tais requisitos que até então eram até então tradicionais, digamos assim, passaram por uma certa relativização como consequência dessas mudanças, principalmente no tocante à subordinação e à pessoalidade. O uso da internet ele promoveu principalmente o surgimento da modalidade do teletrabalho e o home office, relativizando principalmente a questão da prestação do serviço pessoalmente pelo empregado. E a subordinação, uma vez que estando distante do empregador, esse requisito da subordinação ele passou por debates e o empregador um tanto se viu diante de barreiras para controlar a jornada de trabalho ou a produtividade dos seus empregados. Então, durante a nossa pesquisa, trouxemos ao debate o posicionamento do ministro Alexandre Luiz Ramos num julgamento recente de um recurso de revista em que se discutia o reconhecimento de um vínculo empregatício dos motoristas de aplicativo. E neste recurso de revista foi debatido e o voto do ministro ele destaca principalmente que o motorista de aplicativo durante o processo declarou expressamente que ele tinha a possibilidade de ficar por vários momentos offline, ou seja, o requisito da subordinação ficou um tanto de lado e não foi possível reconhecer o vínculo empregatício dessa modalidade de serviço. Enquanto o posicionamento do Alexandre Luiz Ramos ele destacou a importância do atendimento destes requisitos, o posicionamento do ministro Herman Benjamin da segunda turma do Tribunal Superior ele trouxe a discussão quanto à responsabilidade dos empregadores em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que estes são detentores de grandes informações e importantes informações dos seus empregados. E esse privilégio do empregador ele não pode ser determinante de uso arbitrário dessas informações às quais eles são detentores. Além disso, o ministro ele trouxe ao debate que é de responsabilidade dos empregadores zelar pela privacidade e ter responsabilidade e uso consciente destas informações que estão sob sua responsabilidade, uma vez que por meio dessa até o requisito da subordinação ele passa por mudanças e o monitoramento ele deve ser usado com base nessas informações de maneira adequada e responsável. Após a análise da nossa jurisprudência brasileira, foi possível observar que as turmas dos tribunais superiores do Uruguai, que lá é chamado de Tribunal das Apelações, em todas as turmas há um certo consenso no que diz respeito a tais requisitos, tá? Mas, em virtude das mudanças trazidas pelas relações empregatícias e modalidades provenientes da relativização e do uso da internet nestas relações de trabalho, se faz necessário que os tribunais estejam atentos a estas mudanças e acompanhem tais mudanças com posicionamentos relativos, principalmente no que tange ao requisito da subordinação. E aí todas as turmas, principalmente através dos votos dos ministros Júlio Xavier, a ministra Lina Lembo, eles destacam justamente que as relações trabalhistas provenientes do teletrabalho, do home office, eles passaram por impacto direto e que durante o reconhecimento do vínculo empregatício, esses requisitos devem ser olhados de uma maneira mais delicada, já que a prestação do serviço à distância ele não retira a subordinação, inclusive criando uma nova modalidade de subordinação, que seria a subordinação econômica.
Então, essa é a análise da jurisprudência, tanto brasileira quanto uruguaia. Em conclusão, o nosso trabalho percebeu que a legislação, a doutrina e a jurisprudência, elas tentam, de certa forma, acompanhar as mudanças trazidas pelo impacto da internet, pelo surgimento de novas tecnologias, e essas tecnologias elas permitem o surgimento também de novas modalidades de vínculos. Inclusive, foi possível observar através da legislação recente, que é a lei de a inclusão da alteração na CLT recente a respeito do teletrabalho, os julgamentos recentes foram trazidos e que tais mudanças elas devem ser acompanhadas também por meio dessas mudanças. Sendo assim, foi possível observar também que houve uma certa atenção especial aos requisitos essenciais do vínculo empregatício e que tais vínculos foram discutidos sempre e atualmente tem sido muito debatido nas relações fatídicas diárias, uma vez que tais requisitos têm sido relativizados nas relações. E esse foi o nosso trabalho, agradecemos a compreensão e a atenção de todos os colegas, do professor Raul Galad, por ter nos acompanhado do início ao fim deste trabalho e que foi possível absorver posicionamentos importantes e atuais a respeito deste tema.